Posso começar pelo Miguel, que é o fundador. O que é o Amara? Porquê que o Amara existe? Porquê que foi feito? A Amara existe desde 2003. Foi fundada com um objetivo, que era criar uma associação que prestasse serviço à comunidade de forma gratuita, que fosse financeiramente independente, ou seja, que não estivesse dependente do Estado, não estivesse dependente de subsídios e que desse um apoio às pessoas que estão em fim de vida, às pessoas que estão em sofrimento, normalmente por doenças das quais provavelmente irão morrer. Portanto, doenças degenerativas, progressivas e em estado avançado. Essa foi a gênese. O que aconteceu foi que, ao longo do tempo, nós fomos apercebendo que as pessoas em sofrimento chegavam a nós já em grande sofrimento, já na fase final da vida. E o que acontecia era que nós tínhamos muita dificuldade em dar um apoio eficaz a essas pessoas. Então começámos a perceber que era importante andar um pouco para trás no tempo, ou seja, um conceito que nós percebemos, que não se ajuda alguém a viver os últimos dias da vida quando a pessoa está nos últimos dias da vida. Tem que ser antes. Não se ajuda alguém a sofrer quando está em pleno sofrimento. Tem que ser antes. E também não se ajuda ninguém a lidar com uma dor aguda em plena crise de dor aguda. Tem que ser antes. Mas a questão é que o lidar com o sofrimento, o lidar com a morte, são tabus. E nós, infelizmente, deste lado do mundo onde nós vivemos, temos tendência para acreditar que se não olharmos de frente para os desafios, eles não vão aparecer. Inevitavelmente, nós estamos aqui 5, nós vamos morrer. Sim. Mas a ideia de eu vou morrer, normalmente causa-nos sofrimento, causa-nos angústias, causa-nos ansiedades, então temos tendência para fingir que não. E iludimos-nos fingindo que não, quer dizer que então eu não vou ter que lidar com isso. Mas é inevitável, vamos ter que lidar com isso. E nós fomos percebendo que se nós lidarmos com isso, quanto mais cedo lidarmos com a nossa condição de mortal, mais fácil é quando chegar à altura. E, no fundo, nós fomos percebendo também, através da formação que a Amara dá, que os medos que temos em relação à morte não são medos da morte. E quem nos estiver a ver, há um exercício muito simples, que é imaginarmos uma situação do nosso próprio fim de vida. E quando nós fazemos esse exercício, normalmente faz com o exercício de primeiro pensar que vamos viver muitos anos, saudável e tudo mais, mas depois fazer ali um pequeno exercício de, ok, se eu estivesse a morrer, se eu soubesse que ia morrer dentro de pouco tempo, por uma situação qualquer muito limitadora em termos de saúde, como é que eu me sentia? E normalmente vem aí determinados medos, determinadas angústias, determinado tipo de sofrimento. E a conclusão mais bonita que se consegue tirar daqui é que esses medos, vou dar o exemplo, medo de sofrer, medo da dor, medo do desconhecido, medo do escuro, medo do afogar, Estes medos não são medos da morte. Estes medos são medos da vida. E o que acontece é que se nós trabalharmos agora estes medos que temos em relação àquilo que achamos que são medos da morte, que não são medos da vida, e se nós os trabalharmos, o que nos acontece é que passamos a ter uma vida muito mais leve, muito mais intensa, passamos a dar mais sentido da vida, porque temos consciência que ela acaba. Então, estes dois aspectos de lidarmos com o nosso potencial de sofrimento, porque vai existir, o inesperado acontece. Então, se nós nos formos preparando para isso, quando lá chegarmos, Claro. Dor temos sempre, sofrimento existe, mas quando conseguimos dar sentido a esse sofrimento, ou quando vamos com alguma preparação, ele custa um pouco, tem um estar diferente. É como nós irmos fazer um caminho de pedras com vidros partidos e irmos lá para ali a primeira vez com o pé descalço, ou irmos para ali fazermos aquele trilho, mas já termos os pés calejados, já treinámos, o trilho é o mesmo, até podemos ter dor da mesma,
mas se calhar temos um sentido Sim, diferente. claro. E o que é que levou a criar a Amara focado neste âmbito? O que é que despertou em si essa vontade? Não, eu quero ajudar em relação a esta área. Ui, Se não quiser responder, não responde. Não Às responde, vezes a gente faz mas perguntas é uma difíceis. resposta estranha, porque normalmente as pessoas acham que tinha tido alguma situação ligada com morte ou ligada com alguma doença. Não foi. Eu estava cansado, fui durante muitos anos gestor e consultoria de gestão, reestruturações de empresas, mundo empresarial, e estava cansado dessa vida. Então quis deixar esse mundo. E antes de enverdar por outras áreas, quis deixar uma marca de fazer coisas de uma determinada maneira, com uma determinada humanitude, com uma determinada organização, com um determinado conceito, com muito amor e um certo toque próprio, que tinha de fazer também consultoria. E foi aí que, na altura, eu sou budista, era muito amigo e sou da Monja Tsering Padron, que tinha um sonho que era criar um sítio onde as pessoas pudessem ser apoiadas a morrer. E houve um dia que lhe perguntei: olha, queres pôr de pé o teu projeto? Eu quero. Pronto. E foi aí que nasceu. Durante um ano inteiro, em modo topeira, estivemos a estruturar e a organizar a associação. 15 horas por dia, sem receber nada de lado nenhum, e depois, a partir daí, pronto, fundou-se em 2003 a associação. Okay. E como é que a Susana conheceu esta associação e acabou por se ingrar, que hoje é vice-presidente executiva da Amara, não é verdade? Sim, sim. Eu cheguei à Amara numa busca de sentido da vida. Né? Cheguei à morte, ou tudo o que tinha a ver com a morte, por essa busca de sentido da vida, também depois de ter mudado de vida, não é? Que também vinha do mundo, eu vinha da banca. Eu, uma altura, que decidi que não era aquilo jamais para mim e que queria mudar, e pronto, e comecei num caminho um bocado diferente e nesta busca de sentido da vida, e com a ideia que quando buscamos um sentido da vida, a morte tem que fazer parte, porque a morte faz parte da vida. E conheci a Amara, foi na altura, houve uma exposição na Mãe d'Água, que era uma exposição de pessoas que estavam a morrer, que foi uma exposição espetacular, que foi organizada pela Amara. E foi assim que eu comecei, fiz o curso para ser voluntária, comecei a ser voluntária, a acompanhar as pessoas e a integrar-me mais na associação, e foi assim. E foi assim que... E hoje está aqui na televisão. E hoje estou aqui. E acha que este tipo de matérias que, nomeadamente a Amara aborda, deviam ser mais abordadas, deviam ser mais faladas? Sim, muito mais. Até porque isto da morte, quando nós nos preparamos para a morte, não nos estamos a preparar para a morte, estamos a preparar para a vida. E é como posso ter uma vida com mais sentido, para que quando chega o momento da morte, a angústia, o que nós temos visto na nossa experiência, a angústia é muito menor, porque eu sinto que vivi a vida que queria ter vivido, não é? Enquanto se nós passamos a vida num piloto automático, quando chegamos ao fim, o que é que foi a minha vida? E aí é tarde demais. Portanto, esta consciência da morte e da nossa finitude é para que tenhamos uma vida com mais sentido e não andemos no piloto automático. Portanto, nós não aprendemos a morrer, aprendemos a viver, não é? Porque morrer toda a gente sabe, ninguém ficou cá por não saber morrer. Portanto, morrer todos sabem, agora viver é que é mais complicado. Interessante. Que giro. Sim, sim. E então, quando nós falamos acerca deste projeto Amara, você já está a entender um bocadinho do que é que nós estamos aqui a falar e do que nós estamos aqui a abordar. É um assunto muito importante e tem uma causa que eu acho muito nobre, porque eles fazem, de facto, um acompanhamento, na verdade, a todas as pessoas. Claro, o objetivo, o ideal não será quem está mesmo às portas da morte ter esse acompanhamento, um bocadinho antes, mas são pessoas que se voluntariam para fazer esse tipo de acompanhamento, não é verdade? E é preciso ter um coração muito grande para ajudar pessoas assim nessa fase. Mas não chega. Não chega. E nós aí temos consciência, hoje a Amara é uma marca já felizmente muito respeitada, muito mesmo pelo IPO, pelos diversos hospitais, pelos médicos, pelos enfermeiros. É uma entidade que tem a certificação da DGERT como entidade formadora. Portanto, hoje em dia já ganhámos algum corpo e algum respeito da comunidade. A verdade é que quando nós... uma coisa é ser voluntário, é ser voluntarioso. Outra coisa é ser profissional no que fazemos, apesar de não recebermos dinheiro por esse tipo de serviço. E, portanto, nós dizemos na brincadeira, os nossos voluntários são profissionais.
São voluntários porque não recebem dinheiro por aquilo que fazem, mas têm que ser profissionais. Nós percebemos que o voluntariado o tipo de voluntariado, nós até designamos voluntário Amara. Voluntário Amara não é aquela pessoa que dá comida ou faz uma companhia, não é isso. É muito mais, é um outro passo, é um passo diferente. O que a Amara faz é acompanhamento existencial através de escuta ativa e presença plena. Nós percebemos, para fazer um acompanhamento existencial que seja eficaz, que seja feito com o coração, mas que seja feito com toda a componente que existe do ponto de vista de preparação da pessoa que o faz, precisávamos de formar os voluntários. Então, os nossos voluntários passam por uma formação que se chama Abraçar a Vida Aceitando a Morte, exatamente por aquilo que está inerente. Portanto, se nós aceitarmos a morte por aquilo que a Susana acabou de dizer, se nós aceitarmos a morte, conseguimos abraçar a vida de outro nível, e nós percebemos então que o pilar mais importante da Amara seria a formação. E a formação de quem? Dos futuros voluntários. Portanto, tornámos, aliás, a nossa colega de direção, que foi a anterior vice-presidente, Carol Costello, peço desculpa. A Carol Costello é psicóloga, é doutorada nesta área, fez o doutoramento dela com base em conteúdo da Amara, que foi a própria Carol que desenvolveu, a professora doutora Carol Costello. A Carol, nós não gostamos muito dos títulos, não servem para nada. Os títulos, acreditamos que os títulos académicos só servem para afastar as pessoas. E, no fundo, a Carol desenvolveu um conteúdo brilhante e, a partir daí, foi-se desenvolvendo. Aliás, a Carol não esteve na origem da formação, mas melhorou-a muito e deu-lhe esse cunho científico, esse reforço que hoje dá uma solidez técnica e científica muito grande à formação da Amara, e a partir daí percebemos também que era preciso mais. E foi a partir daí que nós fomos criando outras formações para os voluntários, como por exemplo formação de escuta ativa. Quando se fala aí a Susana melhor do que eu poderá explicar-vos o que é a escuta ativa e mesmo a presença plena. Portanto, o voluntário da Amara sabe viver a escuta ativa, o voluntário da Amara sabe o que é estar em presença plena. Há um exemplo que eu não resisto a dá-lo, gosto muito, que é o exemplo do cão. Se eu estiver doente e tiver um cão, o meu cão vai ficar ao meu lado. Sim. E a pergunta normalmente é: o que é que o cão me diz quando vai para o meu lado porque eu estou doente? Ele não fala comigo, portanto ele não me diz nada. Mas a verdade é que o cão fica ali. Enquanto eu estiver doente, o cão não sai do pé de mim. O que é que eu digo ao cão? Eu posso falar com o cão, mas eu não sei se ele percebe ou não. Posso ter ali algum sentimento, mas não há uma comunicação como há entre dois humanos. O que acontece é que como é que eu me sinto que estou doente quando tenho o animal ao meu lado? Sinto-me bem. Sim. Sinto ali uma presença. Em particular porque o cão está ali porque sim. Está ali porque quer, porque lhe apetece, acima de tudo porque ama o dono. Ponto. O cão não tem agenda. O cão não sai dali, mas não é... Está lá. E esta presença do cão connosco, com o dono, porque está doente, é uma presença plena. Portanto, estava a brincar com a Susana, porque eu gosto muito de brincar com isto, que é o voluntário da Amara é um pouco o animal de estimação da pessoa que está doente, que é estamos ali com. O estar com é não estar com por alguma razão. Está com. Depois, o que é que faz? Está lá. Mas este simples estar com muda tudo.